Então lá a gente ia chegar no momento, tinha um casamento do Gaga com a Jane Leary, que estavam aqui na Sé, se casaram aqui na Sé. Eles foram para a igreja, o objetivo deles é chegar na igreja, conversar com o padre, e o padre casava eles mandavam a foto do casamento, a gente recebia pelo celular. E eles descolaram na hora, um condomínio, acendeu a lareira no jardim, acendeu a lareira, não, a churrasqueira, tinha carne, põe a carne, aí uma música, coisas assim, e a gente esperava o casal, chegou. Daí tem um momento que o meu personagem chega no casamento, que não é convidado. Então tinha toda a equipe bolava um modo de entrelaçar a cidade com o drama, com a peça, né, como estava acontecendo. Começamos a estudar formas de morar aqui no Brasil. Porque o final do século XIX para o começo do século XX mudou muito, né? Tiveram mudanças que transformaram e que a gente vive até hoje meio que em cima dessas mudanças dessa época. Então a queda dos cortiços, o começo das favelas, tudo meio da mesma época. E nesse estudo nós chegamos às vilas operárias. Aí nós fomos conhecer aquela Vila dos Ingleses. A gente estava tentando ir para a Vila dos Ingleses, erramos a saída lá da Marginal, caímos na frente da Vila Maria Zélia, que era outra que a gente queria conhecer. Só que aí nós entramos, fomos conversar com as pessoas, teve uma puta coincidência, assim, porque quem nos recebeu tinha ido assistir Histeria na semana passada. Então eles já conheciam a gente, aí já foi assim... vamos fazer uma apresentação de Histeria aqui, vamos. Ajudaram a gente a limpar o galpão, que até hoje a gente ocupa, porque o galpão estava fechado há 40 anos, aí nós chegamos lá, não dava nem para ver o chão. Era como se fosse um depósito, meio coletivo, assim. Aí esses moradores nos ajudaram a limpar e nós ocupamos. A gente se adequa do ponto de vista da produção a horários, por exemplo, e a espaços, modos de fazer, se faz mais silêncio ou pode fazer mais barulho, qual é o momento que pode fazer. Isso é meio óbvio. Agora a gente também incorpora uma série de coisas ao espetáculo. Então assim, a máquina de trabalho do escritório do Schilink na CEAGESP era feito com alimentos. Era transporte, reciclagem de alimentos. Na cena, no acontecimento cênico, né, naquele momento da performance, a gente usava o lugar dentro do enredo também, ou como cenografia. Então, nunca a gente impôs ao lugar uma coisa. Quando nós começamos a fazer a pesquisa do Histeria, que já é um lugar não convencional, só de mudar o lugar, de mudar a parede, mudar o chão, mudar as pessoas, a relação, a distância, parece que você revive uma experiência, sabe? A repetição, ela acontece menos. Teatro cada dia é diferente, sempre. Porém, no palco, tudo está mais controlado. Você sempre está em cena com aquelas pessoas. Como a gente insere todo mundo, é tudo muito pouco controlado. Então, você está o tempo todo com um grau de atenção muito grande ali, no agora, sabe? Enquanto ator, você não tem muito... Parece que cada dia, sim, sai com bastante diferença de um dia por conta dessa relação. Eu sinto que é menos engessado. Por isso que eu acho que tem uma desconstrução que é constante. E tem dificuldade pra caramba, por exemplo, Higiene, que foi a peça que nós entramos na Vila, a questão da chuva. Já é assim, quem sai um pouco do lugar protegido tem que entender que vai acontecer tudo, barulho. Na Vila toda hora passa um avião no meio da peça, você tem que parar tudo, inserir aquele avião no meio, sabe? Então eu acredito que tem essa dificuldade, mas que essa dificuldade é uma pérola também. A proposta foi feita de um jeito que não tinha muito controle sobre o público. E aí a gente tinha muita criança, muito barulho, os lugares escolhidos eram todos abertos.
Então, quando começa a chover, a gente foi para um lugar fechado, improvisado, porque tudo é muito pequeno, não cabia público. Aí quando a gente foi para um lugar fechado, a acústica era péssima e todo mundo saía com dor de cabeça. Esse modo de entrar em contato com o lugar que pode não dar certo. E a gente tem que dar aberto para a possibilidade de não dar certo. A arte, quando ela... São várias questões, né? Quando ela sai, né, do espaço protegido, espaço institucional, ela está sujeita a vários atravessamentos, né? Que muitas vezes não são tão bem controláveis pelo artista, né? Quase que passa a ter uma existência meio compartilhada com as pessoas que estão presenciando, estão vivendo ou que compartem o espaço onde ela é instalada, onde ela acontece, né? Diferente do museu, que existem já os códigos, né, de leitura, de relação, todo mundo sabe, aqui é uma obra de arte, né? Então ela fica meio num campo que também não é tão caro, isso é arte, isso é uma ação, isso é uma performance, são ativistas, né? Ela fica acho que ela fica numa zona assim, um pouco mais cinzenta, né, entre, né, a mensagem e o receptor. Porque nos interessa muito a relação do espectador. E o espectador, quando ele não está no teatro, quando ele não está na caixa preta, você consegue uma relação e uma presença diferente, já pelo espaço. Quando você propõe um ponto de vista, uma interação que não é necessariamente na fala, mas é que a presença do espectador é diferente naquela obra, eu já acho que também ressignifica. É uma tomada de posição, sabe, com relação a esse espectador. Então sempre nos interessou muito essa relação nossa com esse espectador. O que é esse espectador, essa relação não passiva, sabe? Que eu não estou lá e vou ficar na minha tranquilo, estou quase imune ao que está acontecendo ali, né? Mas como é que eu provoco pela presença mesmo? No palco tudo está mais controlado. Você sempre está em cena com aquelas pessoas. Como a gente insere todo mundo, é tudo muito pouco controlado. Então você está o tempo todo com um grau de atenção muito grande ali, no agora, sabe? Enquanto ator, você não tem muito. Parece que cada dia sim sai com bastante diferença de um dia por conta dessa relação. Eu sinto que é menos engessado. Por isso que eu acho que tem uma desconstrução que é constante. Então, óbvio que quando você mexe na espacialidade, você já provoca um outro estado do espectador. E isso é muito legal. Eu vejo grupos de teatro que fazem, né, espetáculos na rua também, de uma certa forma, né, talvez, né, mais contida, mas está na rua, chega uns caras que, querem participar da apresentação, querem interferir, e às vezes é bem interessante, né? Acho que a narrativa fica mais aberta, improvisações que, dependendo da habilidade do artista em se apropriar, né, desses acasos aí, gera situações muito interessantes. O espectador que está vendo e está em relação com a gente naquela cena, ele pode não continuar. Então, assim, uma necessidade de contar um enredo inteiro e de que aquela plateia que começou nos acompanhe, coisa que a gente tem dentro de teatro fechado, que a gente controla, não dá para ter esse tipo de ação. Eu começo contigo e vou contigo até o fim. Não. Eu estou em ação. E eu estou em relação com tudo e todos que aparecerem no meu caminho. A performance, ela fica aberta nesse ponto. Sim, eu estou na relação, e se eu não tiver ninguém nesse momento olhando para mim, eu tenho a árvore, o céu, a água, eu tenho outras coisas com as quais eu posso
estabelecer contato. Nem chamamos de espetáculo, é uma intervenção, porque é uma proposta de experiência para essas pessoas com a gente, sabe? Então, em algum lugar é friccionar, como se diz, friccionar você não está armado, sabe, um desarmamento? Quando você não espera. Então, em algum lugar, quando você propõe uma experiência, algo que não se espera de um espectador, você dá uma desarmada. Eu acho que você consegue uma outra fricção mesmo, até para essa linguagem mais poética, ou essa comunicação não tão literal, né? Não tão racional. Então, enfim, é uma busca. Esse que nós estamos fazendo agora é extremamente experiência. Então a gente coloca todas as nossas fichas nesse outro lugar mesmo de quem vem. As maiores dificuldades são na relação com os lugares, sabe? As pessoas da cidade. Às vezes, essas dificuldades se transformam também em facilidades. Mas a maior dificuldade é porque isso é idealizado, né? Aí quando entra em contato com o local é que vem uma série, as dificuldades são aí. Desde burocráticas, por exemplo, que nós passamos. Nós fizemos a pesquisa no Parque Estadual da Cantareira. Quando foi apresentar o espetáculo, eles já não permitiam, por regras do Estado, do governo. Ou então, quando entra a CEAGESP, por exemplo, que teve uma relação mais complicada, porque lá a gente fez no sindicato, a CEAGESP nos recebeu muito bem, muito fácil. Mas a gente foi fazer no sindicato. O sindicato da CEAGESP é comandado por uma família há 25 anos. O sindicato não se comanda por família, o sindicato não tem a mesma diretoria por mais que uma gestão, né? Então a relação era mais delicada, porque a gente estava tratando com a família e não com o sindicato. Eles são todos mais arredios, então assim, eles queriam parecer modernos, mas eles não eram, então isso toma mais tempo. A negociação, isso são as maiores dificuldades. Você fazer propostas, né, ao ar livre, no espaço urbano, que vão desde, muitas vezes você precisa de uma permissão, né, para, sei lá, se poder instalar uma estrutura ou fazer uma ação, e muitas vezes pensar, né, como estrategicamente, né, isso daqui a gente vai pedir permissão, a gente vai negociar com a comunidade, ou a gente vai negociar com o poder público, ou não, a gente vai ter que fazer assim meio de forma independente, e para formatos de se pensar cultura e produzir arte que estão mais engajados com, eu acho que uma sociedade, na cidade como um todo, são necessários para ser pensado também a partir da gestão pública, né? Bem importante isso, e não só da gestão de instituições privadas. Vejo também que muitas vezes essas ações são autônomas e são financiadas por grupos autônomos. Elas quase cumprem um papel público quando o poder público não dá conta, sabe? O Fomento do meio do ano demorou 3 meses para sair, agora saiu, eles pararam de novo, porque eles falaram que que tinha algumas irregularidades, então desde o de julho não saiu até agora, a gente está em novembro. Ou seja, pelo menos meio ano de projeto foi parado, né, de uma lei. Então é muito triste, assim, estamos aí, estamos na luta, né, torcendo para que a própria Secretaria de Cultura abra essa visão e perceba, porque tá muito cruel, assim, não dá para você querer instaurar uma coisa completamente nova sem olhar para a história do que foi criado. Esse é um momento interessante porque quando você está desamparado pelo Estado, não tem política, não tem recursos, acho que é um momento também onde a sociedade ela consegue se organizar autonomamente e desenvolver seus próprios modelos, né?
o que aconteceu com, né, o movimento dos secundaristas, que é bom, quando o Estado esvazia esse equipamento, não dá mais condições para que aquilo, né, possa se desenvolver, então os alunos falam, então tá bom, eu não acredito nesse modelo que vocês têm, que é basicamente unilateral, né, um currículo imposto de certa forma, um modelo de gestão tradicional. A gente quer fazer diferente, né? A gente quer ter as nossas próprias demandas, a gente quer ajudar a formatar qual que é o currículo, quais são os cursos, né? Como a gente vai organizar esse espaço, como que a gente vai gerir esses recursos escassos que tenham. Então, eu acho que a crise ela traz vários problemas, mas ela também é um momento que eu acho que a sociedade consegue se dar conta que o papel dela pode transformar realmente modelos já gastos e antiquados, sabe, antidemocráticos e ultrapassados, né? O financiamento público sem censura é fundamental para isso acontecer. Para que esse tipo de arte, de pesquisa, de investigação profunda, que toma tempo, que precisa de dedicação. Quando o ponto de vista é o mercado, existe um modo de fazer. A gente pensa, isso aqui vai dar sucesso ou não? O teatro de pesquisa é outro raciocínio. Assim, quanto tempo precisamos para nos dedicar a esse tema, o que queremos investigar, por que queremos, o que podemos dar e como pretendemos dar de retorno às outras pessoas, tá, que subvencionaram, que é a cidade inteira que subvencionou, não foi o governo, o Estado, e o Estado existe a partir dos impostos que todos os cidadãos pagam todos os dias, todos os anos. Isso é bem diferente do jeito. Tem gente que acha que tem que deixar todas as artes no mercado. Não pode. Porque o mercado é limitado. O mercado é limitado pelo lucro. O lucro limita muita coisa, quase tudo. Porque o lucro fica batendo só em cima do que já é conhecido. O lucro inova raramente. Por um jogo de sorte aí inovou. Quando inova, corre todo mundo pra lá, né? Agora é funk. Todo mundo compõe funk, faz baile funk, festa funk, tá? Era axé. Aí, qual é a onda? Isso tem a ver com o lucro. Esse aqui não tem. Porque assim, como eu falei, nosso grupo surge num projeto muito bonito, que era a formação de público, que eu brincava, que a gente apresentava todo dia, né, para escolas públicas, e no final da peça vinha várias senhorinhas, porque como a histeria tinha uma classificação etária de 16 anos, ia muita alfabetização para adulto nos assistir. E elas chegavam e elas falavam assim, ai, muito obrigada que vocês deram de graça. A gente, não, nós não demos de graça. Um ingresso não é gratuito, ele é público. Todo mundo sempre pagou por isso. Todo mundo paga impostos, só que nós nunca tivemos acesso ao nosso direito. Então vocês só simplesmente estão recebendo o que lhes é de direito. Nada mais do que isso. Ninguém está fazendo caridade. Tem uma verba, uma parte dos impostos que tem sim que ser destinada à cultura. E era a primeira vez que isso estava acontecendo, né? E aí é triste, porque esse ano eu acho que mais participei de reunião para descongelar, reunião na Câmara, reunião do que ensaiar. Porque pelo menos uma vez por semana tem uma bomba. Uma vez por semana a gente tem que juntar todo mundo e ir atrás de alguém na Câmara para fazer uma pressão com os deputados. Então é muito triste, porque enquanto eles não detonarem tudo que foi conquistado a muito duras penas, eles não vão sossegar e ninguém vê isso com muita facilidade. O público que participa, que vai, eles gostam, mas ao mesmo tempo, se você for perguntar, não é tão visível. Dá para você querer instaurar uma coisa completamente nova sem olhar para a história
do que foi criado, né?